Oi, queridas, oi, queridos. Espero que estejam todos bem, na medida do possível. Bom, eu tenho algumas perguntas pendentes, né, para trazer aqui pra gente conversar, mas eu achei interessante, antes disso, trazer uma questão que está muito em pauta, né, em evidência no momento, que é sobre a candidatura do Lula, né? E aí a gente está aí sabendo de rumores sobre ele estar em conversa com o Geraldo Alckmin para eles formarem uma chapa, né? O Lula vindo como candidato à presidência e o Alckmin como vice-presidente. E aí, assim, as opiniões estão divididas, né? Algumas pessoas acompanham, assim, a estratégia do Lula, né? Assim, e sobre a questão da governabilidade e tudo mais. E tem umas pessoas que estão contra, que estão apontando os riscos, né? Tendo em vista que o Alckmin é um candidato, é um quadro de direita, né? Da direita, conservador e tal. E aí algumas pessoas até perguntam, né? Mas o PT não aprendeu nada com o golpe de 16, né? E aí, eu gostaria de propor, assim, de devolver essa pergunta. Vocês não aprenderam nada com o golpe de 16? Porque, assim, tá, o vice da Dilma era o Temer, de direita, né, que fazia parte da coligação do PT com outros partidos, e ele foi um dos grandes articuladores do golpe, né, a gente sabe disso. Só que a gente também sabe que no Brasil a gente governado, administrado pelos três poderes, pelo executivo, legislativo e judiciário, né? Então a gente sabe, assim, que nada passa sem a aprovação dos três, né? Assim, primeiro, sem um respaldo constitucional, sem um respaldo da sociedade, né? Às vezes, quer dizer, essa parte às vezes está bastante no plano do idealismo, e a gente também sabe que tem coisas que vão ter que, assim, ter respaldo de vários setores da sociedade, de vários setores que são tradicionalmente dominantes no Brasil, né? Que é o mercado financeiro, que é o agronegócio, que é o conglomerado das mídias tradicionais corporativas, né, e tudo mais. Bom, voltando lá para 2016, vamos lembrar que o golpe passou pelo Congresso Nacional. Veja bem, Congresso Nacional que tem a responsabilidade de fazer valer as regras constitucionais, né? E a gente sabe que aquele impeachment era inconstitucional. Muito bem. Por que passou pelo Congresso Nacional, né? Porque a ala conservadora reacionária estava se articulando, né? Isso é admitido por todos eles, né? De que a questão era política, de que a questão era de fato afastar a Dilma, né? Por ser a Dilma, por ser do PT, por ser de esquerda. E isso aconteceu porque o nosso Congresso é formado predominantemente por quadros de direita, por lobistas fisiológicos que estão ali legislando em causa própria, né? A gente sabe que tem a bancada do agronegócio, a bancada evangélica, etc. E tem também os que legislam pelo mercado, né? Que são aliados do mercado financeiro quando não são eles próprios do mercado financeiro, né? Então, assim, o golpe passou nesse Congresso. O que vai acontecer ano que vem? Esse Congresso vai se desfazer? No sentido, assim, de mudar essa estrutura tradicional, né? Que vem, assim, da nossa história, que não é nenhuma novidade, né? A gente nunca teve um Congresso que fosse mais progressista do que outra coisa. Então, a gente tem que lidar com a realidade, com os elementos que estão ali pra gente, assim, que atuam, né, em qualquer movimento político, né, em qualquer tipo de decisão, etc. Bom,
E aí o que acontece? Agora ainda tem uma outra questão, né, importante. A gente tem 2 ministros no STF escolhidos pelo Bolsonaro. O que, né, assim, faz com que a gente espere que eles tenham decisões muito parciais, né, muito ideológicas, que não tem necessariamente a ver com o cumprimento rigoroso das leis, né? O primeiro foi o Castro Nunes, que assim já demonstrou em alguns momentos tomar decisões muito parciais, e agora vem um ministro do STF evangélico. Então assim, tudo bem, calma, a gente ainda não viu ele atuando, tudo mais, etc, mas, né, a gente sabe que as forças conservadoras estão realmente dispostas, assim, têm o claro objetivo de controlar cada vez mais o poder no Brasil, justamente para impedir que algum movimento, alguma iniciativa progressista se expanda, né, venha a ter maior relevância, né, no nosso quadro político, no nosso cenário político. Bom, além disso, né, tem uma questão que, assim, tem que ser levada em conta, que o Geraldo Alckmin parece que está rompendo com o PSDB e indo para o PSB, né, com quem o PT está conversando também, nesse sentido de formar essa coligação, né, mais progressista. Né, assim, por exemplo, o Marcelo Freixo, né, que é um quadro progressista, saiu do PSOL e foi para o PSB, onde, a meu ver, ele tem assim um destaque maior do que ele tinha no PSOL, fora que ele passa a soar um pouco mais moderado, né? Moderado no sentido do que a ala conservadora considera moderado e radical, né? Bom, essa questão a gente tem que considerar porque, né, assim, a política é dinâmica, né? Ela por um lado, né, vamos ser dialéticos, por um lado, a gente tem uma tendência tradicional no Brasil que é histórica, que está na gênese do Brasil, né, e com a qual a gente não conseguiu romper ainda, né, mesmo com o governo de esquerda, porque as coisas não são assim tão simples. Quem dera que fossem, né? E aí uma questão que eu quero considerar é que sobre primeiro, essa coisa do Alckmin tá migrando para o PSB, né? Justamente assim, a meu ver, para se colocar um pouco mais ao centro, né? Assim, para ser um pouco mais, para ficar um pouco mais fácil da esquerda engolir ele, né? E tem uma outra questão também. Tem muita gente da nossa esquerda que é muito sectária, é muito purista e é muito, assim, idealista, né? Assim, é um setor que espera de um presidente, né, que não governa sozinho, que esse presidente realize, assim, todos os projetos que o campo progressista gostaria de ver postos em prática. E isso não é tão simples, principalmente considerando-se que o Brasil é governado, é administrado predominantemente justamente pelas alas conservadoras, justamente pelo agronegócio, né, que impede a reforma agrária, que foi inclusive colocada para ser votada no governo Dilma, mas o Congresso nem botou para votar. Temos o mercado financeiro, né, que assim, que dita as regras, né, assim, por exemplo,
quando o Lula, a candidatura do Lula estava sendo falada assim com mais força, né? Aí já a bolsa cai, etc., porque o mercado se movimenta nesse sentido, né? No sentido de determinar os movimentos no cenário político. E o Lula ainda é uma figura muito, assim, em grande parte, muito pouco aceito, né, pelo mercado financeiro. Apesar de a nossa história mostrar que o mercado financeiro também ganhou muito com os governos do PT. Bom, e aí eu queria conversar agora com essa ala da esquerda que se propõe a ser radical, que gostaria, e isso eu também gostaria, de ver um presidente realizando, né, todos os nossos propósitos, tudo aquilo porque a gente vem assim, lutando, né, reivindicando tudo mais, que a gente sabe que são coisas fundamentais para o desenvolvimento do país. Porém, a realidade é outra, né? Por exemplo, tem coisas, assim, que, assim, pra gente ter esse regime completamente, assim, formado por 100% por quadros de esquerda, isso não é possível, né? Aí eu pergunto de novo, vocês não aprenderam nada com 2016? Vocês não viram que quem predomina no cenário político são justamente os setores conservadores, né? E aí a gente pensa assim, vamos romper então com essa situação, né? Mas vamos romper como? Dentro da democracia burguesa, eu queria até assim pedir, né? Convidar vocês a vir aqui colaborar com a conversa e assim, propor, né, uma forma de romper com essa realidade, né? No sentido de vamos formar uma chapa toda de esquerda e com isso garantir que essa chapa toda de esquerda, com todos os ministros de esquerda e enfim, todos os cargos ocupados por pessoas de esquerda, assim, como vamos fazer com que isso seja possível e como vamos garantir que essa gestão governe, né? Que essa gestão não seja golpeada de novo, né? Bom, uma possibilidade seria a revolução, né? Mas no momento ela não vai acontecer, gente. Eu, assim, lamento bem mais do que vocês, acreditem. Porque a gente não tem, no momento, um movimento articulado no sentido de realizar uma revolução, né, que venha a derrubar um regime, um status quo capitalista, né, neoliberal burguês, no sentido revolucionário, né, porque as pessoas têm como referência Cuba, Rússia, né, que fizeram isso, que romperam com uma tradição conservadora e reacionária. Mas quais são os recursos que a gente tem no momento para fazer isso, né? O primeiro deles seria a militarização, coisa para a qual muita gente de esquerda torce o nariz, com razão, a meu ver, mas seria necessário, porque a revolução, né, ela faz essa transição de regimes à força. Não tem eleição, sabe? Não tem, né? O caso da Rússia foi isso, o caso de Cuba foi isso, e etc. E outros também, né? Precisaram ali de combate, de conflitos, e assim, a nossa tradição de esquerda, né?
se afastou um pouco, bastante, né, depois da ditadura militar, se afastou bastante dessa tendência, né, mais revolucionária. Assim, os movimentos revolucionários que surgiram no Brasil se dissolveram, né? Por exemplo, a Coluna Prestes, que assim começou um movimento nesse sentido, o próprio PCB, que nunca se propôs a fazer uma revolução, tá? O PCB sempre teve uma tendência reformista, né? Assim, de realizar reformas radicais dentro da democracia burguesa, né? Então, assim, e o PCB hoje em dia é praticamente irrelevante, né? Os movimentos de combate à ditadura militar, né? Por exemplo, o MR8, a ANL, o Palmares e tudo mais, não existem mais, né? Que eram movimentos assim mais empenhados realmente no combate à ditadura militar de forma militarizada, né? Armada, né? Eram a nossa guerrilha. Isso não existe mais, né? A gente não tem mais isso no Brasil. Então, fazer uma revolução no momento não vai rolar, infelizmente. Eu gostaria de ver, mas não vai rolar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar de forma estratégica e, principalmente, estudar muito a realidade, o nosso presente, né? O que a gente tem de possibilidades, estudar muito os adversários, né? E pensar em possibilidades, né, do que a gente pode fazer diante dessa realidade, né? Não tem muito como escapar. E aí, assim, hoje, aí, assim, foi interessante, né, porque eu soube, né, hoje que o Merval Pereira, né, aquele jornalista marcante da mídia corporativa, comentou sobre essa aliança do Lula com Alckmin, né? Ele diz que essa aliança é um fato novo no cenário político, né? Ele suou assim como isso aí é meio mais ou menos, né? Assim, não vamos apoiar, mas sabe? Então, assim, acaba que o Lula, como favoritíssimo, né, vai acabar fazendo com que os setores reacionários meio que tolerem, né, não gostem do Lula voltar como presidente, mas tolerem, né, porque não tem muito o que fazer, a não ser que eles se articulassem para promover um novo golpe militar, como a gente viu em 64, né? O que eu acho muito improvável, né? Bom, então, esses são os meus comentários sobre essa questão da aliança do Alckmin com Lula. Seria muito legal se vocês comentassem aqui o que vocês acham, né? Se vocês trouxessem alguma informação, alguma opinião, né, sobre a questão para a gente conversar, né, para a gente desenvolver justamente o tema, né, porque a gente está aqui para isso. E aí eu vou me despedindo e já prometendo que em breve eu vou trazer as outras questões propostas anteriormente, né, por outras pessoas. Um beijo, obrigada pela conversa e até a próxima.